Vou trazer agora o comentário do jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo a sua análise no Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. É bem fácil para a direita brasileira, em seus mantras repetitivos, dizer que a esquerda no Brasil favorece bandido. Pois é, mas é só avaliar em termos práticos e a gente vê o contrário. As ações da direita e as omissões da direita é que acabam favorecendo bandidos, principalmente bandidos poderosos. Vamos aos fatos. O Congresso Nacional do Brasil está tão esculhambado atualmente, principalmente a Câmara dos Deputados sob a presidência de Hugo Motta, que quando chegou lá no Congresso o projeto do governo para combater as facções, somando-se esse projeto do governo à PEC da segurança, que continua empacada lá desde abril, pela falta de ânimo e de interesse do Congresso em votar. E o que o Hugo Motta fez? O Hugo Motta pega um projeto que é de grande interesse brasileiro, que é de grande interesse da população do país, e resolve fazer politicagem suja, barata, e combina com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de entregar a relatoria do projeto antifacção para o Guilherme Derrite, um homem que é deputado, que é midiático, que tem pretensões políticas e que não está no Congresso, porque ele pediu licença desde o começo do mandato para ser secretário da Segurança Pública do governador Tarcísio. E o Derrite, que não está no Congresso, que não participa do dia a dia do Congresso, pegou a relatoria de um projeto de grande magnitude e no dia seguinte ele já tinha um relatório para apresentar. Ou seja, não há dúvida que o Hugo Motta combinou isso com o Tarcísio, que combinou com o Derrite de fazer de um projeto do interesse nacional politicagem barata, porque eles, Hugo Motta, Derrite, Tarcísio de Freitas, são contra o governo. E Tarcísio é o candidato desse grupo. Tem mais, porque tudo isso que eu estou dizendo não é novidade. Qualquer cidadão que tenha um mínimo de informação deve estar percebendo isso. O Derrite já tinha um projeto pronto, engavetado, provavelmente, combinado com o Tarcísio e com o Hugo Motta para sabotar o projeto do governo. E o que o Derrite quer? O Derrite quer tirar a força da Polícia Federal, a independência da Polícia Federal e do Ministério Público para combater o crime organizado. Aí me diga, de que lado é o Derrite? De que lado é o Tarcísio? De que lado é o Hugo Motta? O projeto, o relatório feito pelo Derrite, relatório feito às pressas, sem nem saber como é que era o projeto, é suco vencido da direita e da extrema-direita brasileira para favorecer bandidões do crime organizado. Olha a repercussão negativa dessa relatoria do Derrite e do que ele já fez ao apresentar o seu relatório. E aí eu peço vênia ao amigo ouvinte, à amiga ouvinte, para voltar um pouquinho no tempo neste comentário. O Rio de Janeiro teve um governador chamado Sérgio Cabral, que tinha a mesma pretensão política ambiciosa do atual governador do Rio, Cláudio Castro, e do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Sérgio Cabral sonhou ser presidente da República. E Sérgio Cabral começou a fazer todo tipo de estripulia midiática dentro do Rio de Janeiro, ao ponto de que um dia ele conseguiu tanques de uma GLO e invadiu a favela de tanque, para dar a ideia de que agora sim o crime organizado será combatido. O que a população descobriria mais tarde, quando o Sérgio Cabral foi pego, foi que o Sérgio Cabral havia montado um esquema de corrupção gigantesco dentro do estado do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral primeiro renunciou ao governo, depois acabou preso. A mulher dele
presa e se descobriu a extensão dos crimes do Sérgio Cabral. Por que o Sérgio Cabral montou dentro do estado do Rio de Janeiro uma gigantesca teia de corrupção? Muito simples, ele corrompeu a Polícia Civil do Rio, a Polícia Militar do Rio, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, toda a estrutura de poder, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral comprou com muita propina, com muito dinheiro público, para não ser investigado. Quem é que pegou o Sérgio Cabral? Investigação federal, feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Ou o Sérgio Cabral poderia, quem sabe, com a sua ganância de poder, ter chegado à presidência da República. Sérgio Cabral é de que lado ideológico da política? Diga aí, é de esquerda, o Sérgio Cabral? Vamos para um caso mais recente. Marielle Franco foi assassinada. E ela foi assassinada, e qual era a acusação que se fazia contra ela? Uma difamação que se fazia contra ela? Não, que ela legislava a favor de bandidos. Pegaram os dois assassinos. E quando pegaram os executores do assassinato, ficou evidente que por trás daquilo ali só podia haver mandantes, porque eram dois policiais militares, ou seja, agentes públicos do estado do Rio de Janeiro, haviam matado a Marielle. E depois que pegaram os dois, a investigação não andava no Rio de Janeiro. E se passaram 6 longos anos, até que a investigação foi federalizada. E o que se descobriu? Se descobriu, quando a Polícia Federal entrou no caso, que havia 3 mandantes do assassinato da Marielle. Um era o chefe da polícia do Sérgio Cabral. O outro era presidente do Tribunal de Contas do Estado. E o terceiro era irmão do presidente do Tribunal de Contas, tinha mandato de deputado federal. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro, os agentes públicos pagos por nós, mataram a Marielle, encomendaram o seu cadáver e tiveram êxito, pagaram para matá-la. De onde essas pessoas são? Essas pessoas são todas da direita, da extrema-direita no Brasil. No momento em que Hugo Motta pega um projeto antifacção e entrega para um adversário do governo, o Guilherme Derrite, fica mais do que evidenciado quando o Derrite apresenta um relatório que ele já tinha na gaveta, que foi combinado entre Hugo Motta e o Tarcísio de Freitas, que a proposta, ao invés de ajudar o Tarcísio no seu desejo de ser candidato à presidência, ao invés de ajudar o Derrite no seu desejo de substituir o Tarcísio em São Paulo, a pressa deles em apresentar um projeto para sabotar a proposta do governo acaba favorecendo o crime organizado, acaba favorecendo os bandidões que têm poder político e poder econômico. Qual é a do Derrite em tirar poderes da Polícia Federal no combate ao crime organizado e de tirar poderes do Ministério Público Federal, quando o projeto do governo federal, o projeto do governo Lula, é justamente o contrário, é fortalecer a Polícia Federal e o Ministério Público para que essas instituições possam fazer o que as polícias estaduais não conseguem, porque as polícias estaduais são muito mais afeitas a serem compradas, a serem corrompidas, como um dia o Sérgio Cabral fez no Rio de Janeiro. O caso da Marielle, quando foi descoberto, foi dentro do governo de quem? Do Cláudio Castro, que hoje faz a mesma imitação de Sérgio Cabral, invadindo favela para ser candidato e dizer que agora sim ele está combatendo o crime organizado. O Brasil, senhoras, não é para amadores. Mas essas coisas acabam servindo para expor as intenções. E nesse momento, só um tolo não percebe que quem está ajudando o bandido com esse relatório do Derrite, sabotando o projeto do governo federal, é a direita e a extrema-direita brasileira. Não enxerga, só quem não quer mesmo. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.